Oi, oi. Boa noite, meus irmãos. Como é bom estarmos aqui na casa do nosso Deus para aprender mais sobre a sua palavra. E hoje, se Deus quiser, teremos a oportunidade de concluir o capítulo 4 de Romanos, a primeira de 4 partes do livro de Paulo aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos. Então, gostaria de começar orando com os meus irmãos para que Deus possa nos abençoar nessa noite. Oremos. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de te render louvores nessa noite. Te agradecemos, Pai, porque podemos te louvar e te adorar na beleza da tua santidade. Que nesse momento o Senhor fale conosco, através da tua palavra, que possamos ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar, que possamos ser transformados por meio dela. Que a tua palavra faça aquilo que só ela é capaz de fazer, transformar corações. É assim que nós choramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Para contextualizar a conclusão do capítulo 4 de Romanos, Paulo vai continuar falando sobre a fé de Abraão. E aí eu gostaria de lembrar a vocês porque Abraão é uma figura chave, uma figura tão importante. É só você lembrar que as 3 principais religiões atuais que nós temos hoje estão embasadas, elas têm um alicerce sobre a figura de Abraão, de alguma forma. Você tem o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E os 3 têm a figura de Abraão como uma figura muito cara, tá certo? E a conclusão do apóstolo Paulo aqui, nós lemos do 16 ao 25, mas era só para contexto. Nós vamos seguir aqui do verso 17, parte B, certo? O verso 17 é dividido em 2 partes, até a conclusão no verso 25. E a proposta de Paulo é mostrar que, além de ter sido salvo por meio da fé, Abraão creu em coisas sobrenaturais. E esse é o ponto hoje. Paulo conclui sua defesa de que Abraão foi justificado pela fé e que, semelhantemente, todos os que são justificados por Deus também são justificados pela fé. Essa é a conexão que eu pretendo mostrar hoje para os irmãos, da fé de Abraão com a nossa fé. E a pergunta que nos leva como um norte para iniciarmos aqui a reflexão é: como é sua fé? Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós dizemos que temos fé, não, eu creio em Deus, e fica por isso mesmo, a gente nunca para refletir e pensar nas implicações disso, nas consequências. Como é a sua fé? Você acredita de fato no âmbito espiritual? Você acredita de fato no sobrenatural de Deus? Você acredita em milagres? Não, essa não é uma pregação pentecostal. Mas esses pontos aqui, eu diria que eles não são pentecostais, eles são pontos bíblicos do cristianismo. Só que, infelizmente, algumas igrejas passaram a ver um extremo de um lado, pessoas levando isso ao ponto de ofenderem a Deus, e correram para o outro extremo. Não, eu não quero saber de sobrenatural, não quero saber do âmbito espiritual. E a minha proposta hoje é mostrar para os irmãos, através do texto sagrado, que a nossa fé, ela é sim uma fé sobrenatural. Ela é sim uma fé baseada em milagres. Ela é uma fé baseada naquilo que o braço do homem não pode fazer. Tá certo? Nós vivemos em um período extremamente cético. As pessoas não acreditam mais em nada. É um período que alguns chamam de ultra-racional. Elevou-se a razão a tal nível que agora eu só acredito naquilo que a ciência é capaz de provar. E esse contexto cético e ultrarracional pode levar alguns cristãos a se distanciarem do âmbito espiritual, desse âmbito invisível. Isso pode fazer com que as pessoas comecem a negligenciar a magnitude e a importância de certos eventos sobrenaturais. O cristianismo histórico, meus irmãos, está baseado no sobrenatural, no miraculoso. E é isso que vamos ver aqui nessa noite. A proposta de Paulo, e também a minha,
é mostrar que a fé verdadeira está fundamentada no agir sobrenatural de Deus, na intervenção divina na história. E como Paulo está falando disso nesse contexto? Ele usa o exemplo de Abraão, que nós já temos visto nas pregações anteriores sobre Romanos. Então, Paulo vai continuar a sua defesa, e eu gostaria de ler com os irmãos o verso 17, todo, em que ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Aqui é uma citação de Gênesis 17, verso 5. E aí o texto continua. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Paulo está dizendo que Abraão, ele teve essa fé aqui, pelo fato de que Deus disse para ele, fez uma promessa a ele, Abraão, eu vou te constituir por pai de muitas nações. Abraão creu nessa promessa, e não somente nessa, mas em todas as outras que Deus fez, e o texto diz, perante aquele no qual creu, fazendo uma referência a Deus. Abraão creu nesse Deus. Que Deus é esse? Ele vai explicar. É o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse texto, ele é um texto debatido. E aí eu vou mostrar para os irmãos hoje as duas visões principais, e vou mostrar a que eu vou defender essa noite. A primeira visão é de que quando Paulo diz que Deus chama à existência as coisas que não existem, ele está falando da criação. Ele está falando da criação ex nihilo, ou seja, a criação que veio do nada. Deus criou todas as coisas a partir do nada. Essa é uma visão muito defendida, mas eu acredito que não é isso que Paulo está falando aqui. Quando ele diz que Deus chama à existência as coisas que não existem, no contexto aqui, se você lê o capítulo 4 inteiro, você vai perceber que Paulo está fazendo uma referência não ao Deus que cria todas as coisas. É verdade, Deus criou todas as coisas do nada, mas não é isso que esse texto está dizendo. Nós precisamos lembrar que Deus não nos chamou apenas para proclamar as verdades dele, mas para proclamar a verdade dele no texto certo. Tá certo? Então aqui, quando Paulo diz que o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem, a melhor explicação para esse texto é que Paulo está dizendo, olha, Deus, ele já tem toda a história basicamente diante de si, e ele a governa. Então ele pode dizer para Abraão, ele pode chamar diante de Abraão, convocar, clamar diante de Abraão, nações que ainda não existem. Deixa eu explicar um pouco melhor. Quando Deus diz, digo melhor, Abraão, eu vou te constituir por pai de muitas nações. Essas nações ainda não existiam, mas diante de Deus já existiam. É basicamente essa a defesa. E Deus está colocando essas nações diante de Abraão, chamando elas à existência como se elas já existissem. Mesmo sabendo que no período ali de Abraão, nenhuma dessas nações existiam ainda. E foi nesse Deus que Abraão creu. Abraão creu no Deus que vivifica os mortos, e aqui é uma referência clara ao texto de Hebreus que diz que Abraão sacrificaria o seu filho Isaque, mesmo sabendo que ele era o filho da promessa. Abraão sacrificaria o seu filho, mesmo sabendo que Deus disse que por meio de Isaque, eu vou chamar a tua descendência. Parece lógico. Como é que eu vou matar o meu filho, sabendo que Deus disse que por meio dele vai vir a minha linhagem e a minha descendência? O texto diz, porque Abraão sabia que Deus podia chamar Isaque de volta dos mortos. Abraão creu nisso. Ele creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência, ou seja, chama as coisas que não existem ainda como se elas já existissem. Da mesma forma, Deus está dizendo, Abraão, eu vou te constituir por pai de muitas nações. Essas nações não existem ainda, mas como Deus é soberano, ele pode chamá-las assim
porque ele governa todo o curso da história. Essa é a melhor interpretação que eu vejo desse texto, e não de que esse texto está falando sobre a criação ex nihilo, a criação do nada. Certo? Seguindo aí, nós temos o verso 18. Antes disso, o Dr. Douglas Moo, ele vai defender aqui que Deus convoca diante de Abraão essas nações que não são, ou seja, que não existiam, como se elas fossem. Abraão tinha uma promessa: por pai de muitas nações te constituir. E a resposta dele foi uma fé no Deus que traz os mortos de volta à vida e que chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus de Abraão. Foi nesse Deus que Abraão creu. E aí, seguindo o verso 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Esse texto aqui é uma citação de Gênesis capítulo 15, verso 5. Então ele citou já 2 textos diferentes de Gênesis, em que Deus faz promessas a Abraão. E aqui, a questão é a seguinte: o que significa esse esperar contra a esperança? Como assim? Esperar contra a esperança significa que Abraão creu na promessa quando nada diante dos seus olhos o levou a crer. O texto vai falar aqui de um Abraão já velho, de uma Sara já velha, e Deus promete dar a eles um filho. Às vezes a gente lê por alto, né, passa despercebido algumas coisas, mas, irmãos, Deus está fazendo uma promessa absurda para Abraão. Eu sei que você tem 99 anos, Abraão, eu sei que a sua esposa também já é velha. Mas daqui a 1 ano, quando eu vier aqui, ela estará grávida. Isso é tão absurdo que Sara ri. Ela até nega que não, mas o texto revela que ela riu dessa promessa. Por quê? Isso seria esperar contra a esperança. Isso seria ir na contramão das coisas que eu vejo. Isso seria abraçar algo que não é lógico, que não é racional, que eu não consigo comprovar nem fazer testes. Eu preciso crer num Deus que me diz algo que eu acho absurdo. Que esse mundo diria, isso é absurdo. Isso é esperar contra a esperança. A promessa parecia tão absurda que pegou Abraão e Sara de surpresa. De modo que, se nós vermos na história, Abraão tentou de várias outras formas ter um descendente. Ele tentou com Ismael, Deus disse, não vai ser ele. Abraão diz, Senhor, está demorando muito. Eliezer, o Damasceno, vai ser o meu descendente, o meu servo. Ele vai herdar todas as coisas. Abraão sempre tentando resolver um problema. E Deus diz, não vai ser assim. Eu vou chamar a tua descendência da tua esposa, Sara. Os dois já velhos. A promessa era muito absurda. Como já disse para os irmãos, Sara até chegou a rir dela. Mas, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? É isso que Deus diz para eles. Tem alguma coisa muito difícil para mim? Tem alguma coisa que você consegue... isso aqui realmente passou dos limites de Deus. Não dá para fazer. Deus lembra para eles. Não existem impossíveis para mim. Nada é difícil para mim. Para Abraão e Sara, poderia ser praticamente impossível ter um filho àquela altura. Mas para Deus, existe alguma coisa muito difícil? Douglas Moo vai dizer que Abraão tinha toda a razão, da perspectiva humana, para desistir da tentativa de gerar um filho com Sara. Ele já poderia parar de tentar. A idade já bastante avançada. Isso, racionalmente, era explicável, era lógico. Todo mundo iria concordar com Abraão. Abraão, não dá mais. Não dá mais. Você pode ter entendido errado, houve algum equívoco aí. Não dá para você ter uma descendência de Sara. Era totalmente lógico. Mas Abraão esperou contra a esperança.
Abraão foi na contramão de tudo aquilo que ele via. Ele creu na promessa, quando nenhuma circunstância o levava a crer. Apenas o Deus que a fez. Sua fé precisou ultrapassar os critérios lógicos. E essa, meus irmãos, é a natureza da fé genuína. Ela não está encapsulada na razão, ela não está presa aos limites da lógica. É claro que nosso Deus é um Deus lógico, um Deus racional, sim. Mas ele extrapola todos os limites da razão e da lógica. Por isso nós conseguimos ver milagres na Bíblia, por isso nós conseguimos ver o sobrenatural, aquilo que ultrapassa as coisas naturais. Esse é o Deus que Abraão creu. Para isso, você pode lembrar de Hebreus 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Da mesma forma, Paulo vai dizer, na sequência em Romanos capítulo 8, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Esperança significa confiar então em algo que eu não consigo ver, em algo não palpável, em algo além das explicações lógicas e racionais. Se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E Abraão teve essa paciência. Sabemos que ao longo da trajetória houveram percalços, sim. Mas Abraão creu em Deus, como o texto sagrado diz. E isso lhe foi imputado para justiça. Não as obras, nada disso. Se dependesse de suas obras, Abraão estaria no inferno. Mas por meio da fé nesse Deus, Abraão foi declarado justo. Abraão estava ciente de que todas as circunstâncias eram contrárias à promessa que ele recebeu. Mas ele também sabia quem havia feito essa promessa para ele. E aí nós chegamos no verso 19, que diz o seguinte: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Abraão não duvidou. Ele velho, a Sara com idade avançada. A ideia aqui do corpo amortecido é basicamente um corpo que já está praticamente morto. Não dá para sair vida dali, é um corpo praticamente morto. Mas Deus é capaz de um corpo amortecido fazer gerar vida. Lembra, ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja, ele é um Deus capaz de agir quando as circunstâncias são as mais adversas possíveis. Abraão sabia disso. Abraão sabia que Deus era poderoso para agir, ainda em uma situação tão difícil, tão delicada. Ele não duvidou, verso 20, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E aqui, meus irmãos, eu creio que Deus está preparando todo um cenário para exaltar o seu próprio nome, para glorificar o seu próprio nome. Porque ele poderia muito bem ter feito Abraão e Sara terem um filho logo. Ele poderia ter cumprido sua promessa há muito tempo, mas ele decidiu não fazê-lo. E eu acho incrível esse espetáculo que ele está preparando para a glória do seu próprio nome. Essa história não é sobre Abraão, passa longe de ser. Essa história é sobre o Deus de Abraão. É a história do que Deus está fazendo através de Abraão e Sara. E muitas vezes, apesar de Abraão e Sara. É o Deus que atua onde o braço do homem não é capaz de chegar.
O verso 20, então, mostra Abraão que glorifica a Deus, que se fortalece, dá glória a Deus. Verso 21. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Ele sabia que Deus era poderoso para agir. E eu gostaria de ir com os irmãos, rapidamente, lá para o texto de Hebreus, capítulo 11, que ele vai detalhar um pouco mais sobre como essa história se deu nos detalhes. Nós não vamos expor esse texto, é só para a gente ter ele no contexto aqui. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8. Até o verso 19. Diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Verso 11. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Somente até aqui podemos voltar para o texto de Romanos. Então ele está mostrando a fé que Abraão teve. Ele creu na promessa de que Deus daria uma terra, ele creu na promessa de que Deus daria uma descendência, de que ele seria pai de muitas nações. Ele creu em todas essas promessas. Só que aí você pensa, Thales, como Abraão foi salvo? Abraão foi salvo pela fé no Deus que ele tinha. Abraão foi salvo pela fé nesse Deus. E eu entendo que não somente Abraão, mas qualquer salvação, seja no Antigo ou no Novo, a salvação ela está relacionada com o nível de revelação que você tem. É verdade que Abraão provavelmente não sabia que o Messias seria Jesus, ele não sabia de muitas coisas, mas ele creu na revelação que ele teve. Ele creu naquele Deus que prometeu. E você lembra, desde Gênesis 3, Deus fez a promessa do descendente. Descendente que reverteria a maldição do Éden. O descendente que pisaria na cabeça da serpente. Foi nesse Deus que Abraão creu. Então, as pessoas são salvas à medida em que Deus vai se revelando, pela revelação que elas têm, pela fé nessa revelação. Ele não tinha todas as informações que nós temos, mas Deus o salvou por meio da fé, fé essa baseada na revelação que ele tinha. Mas eu creio que, de alguma forma, toda fé genuína e verdadeira aponta para Cristo, aponta para o Messias. Ele podia não ver como nós, ao olhar para a história, em retrocesso, nós vemos tudo que Jesus já fez, temos uma figura mais clara. Mas a fé de Abraão é igual à nossa.
no mesmo Deus. A fé de Abraão aponta para esse Deus que salva, que faz suas promessas e cumpre suas promessas. É verdade, ele não tinha toda a revelação. Mas ele creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. O verso 22 diz o seguinte: pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. A fé não ignora a realidade. A fé não ignora as circunstâncias. Quando você pensa, Deus está mandando matar o meu filho, a fé não ignora isso. Antes, ela reconhece que há um Deus capaz de alterar a realidade. Ela reconhece as dificuldades, reconhece as circunstâncias, mas ela reconhece que há um Deus sobrenatural e que traz o sobrenatural para o natural, que traz o extraordinário para o ordinário, que governa soberanamente o universo e rege as nações de acordo com a sua vontade, que trouxe todas as coisas à existência, sim, um Deus que é Senhor sobre a vida e sobre a morte. A fé não ignora. Está difícil, Abraão, é muito difícil mesmo. Mas eu creio no Deus que fez a promessa. Não ignorando a realidade, mas sabendo que Deus pode alterá-la. Sabendo que Deus pode modificá-la. Sabendo que Ele pode intervir na história para a glória do seu próprio nome. O fato de Abraão ter crido em Deus em um cenário tão impróprio, tão difícil, também foi considerado, também foi posto em conta. A ideia aqui, irmãos, é que o contexto serviu para revelar a veracidade da fé que Abraão teve. Então, num contexto adverso, Deus está mostrando realmente a sua fé é uma fé genuína, verdadeira. E isso foi levado em conta. Mas o texto não para por aí. Abraão foi justificado por meio da fé. E nós? A nossa fé se encaixa nos moldes da fé de Abraão? Porque a Escritura afirma que os descendentes de Abraão, ou seja, aqueles que vão crer no Deus que fez as mesmas promessas a Abraão, não são somente os descendentes da linhagem física, os judeus, mas são os descendentes espirituais de Abraão. Assim como a Escritura chama ele de o nosso pai na fé. E a pergunta é, o que a sua fé tem de comum com a fé de Abraão? A nossa fé realmente se parece com a fé dele? Ou ela é mais parecida com a fé de Tomé? Eu só acredito que Jesus ressuscitou se eu vê-lo, se eu tocar nele. O que é que Jesus disse para Tomé? Ah, Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Jesus mostra que a fé verdadeira, a esperança verdadeira é naquilo em que não se vê. Assim como Abraão creu naquilo que não via. Creu no Deus que poderia trazer Isaac de volta aos mortos. E a metáfora aqui, irmãos, o texto é como se Isaac tivesse praticamente morrido mesmo. E Deus tivesse recobrado sua vida. Isso é metafórico, claro. O que a nossa fé tem a ver com a fé de Abraão? Muitos cristãos chegam a questionar Deus de forma pecaminosa por muito menos. Deus, por que você fez isso comigo? Eu exijo satisfações, querendo peitar a Deus como se ele fosse nosso igual. Semelhante ao que Jó em algum momento tentou fazer. Nós aprendemos com Abraão que o nosso Deus é fiel, irmãos, para cumprir suas promessas. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Aquele que prometeu
uma pátria celestial, aquele que prometeu uma vida eterna junto dele, é fiel para cumprir suas promessas. Da mesma forma que ele prometeu no Antigo Testamento um Salvador, o Messias veio. E antes de Jesus ir, ele disse: eu vou voltar para buscar vocês. Só que muitas vezes a nossa fé se distancia desses elementos sobrenaturais. Thales, eu preciso de uma fé para o aqui e para o agora. Não deveria ser assim, meus irmãos. Aqueles que esperam em Cristo somente nessa vida são o quê? Os mais miseráveis de todos os homens, diria Paulo. A nossa fé precisa romper, transcender as barreiras do racional, do lógico, do natural. Nós devemos aprender como Abraão, aprender com ele. Que o nosso Deus é um Deus capaz de cumprir suas promessas. O verso 23 nos diz que, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa. Isso aqui é incrível. Paulo está defendendo que o texto de Gênesis 15, verso 6, de que Deus vai trazer um descendente, de que Deus vai fazer de Abraão uma grande e numerosa nação, de que ele vai constituir Abraão por pai de muitas nações. Deus está dizendo que essas promessas e o fato de Abraão ter crido nelas, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Paulo está dizendo, esse texto não está fazendo referência, não é somente sobre Abraão, mas também por nossa causa, posto que a nós, igualmente, nos será imputado. Paulo está dizendo, essa justificação por meio da fé não se restringe a Abraão, não se limita a ele. Há uma descendência espiritual que também vai gozar das bênçãos celestiais por meio da fé. Justificados por meio da fé. Como a fé de Abraão e a nossa fé vêm do mesmo Deus e são direcionadas para o mesmo Deus, a nós também será imputada a justiça por meio da fé. É o que eu tenho dito. Nós temos mais da revelação, nós conhecemos mais sobre Jesus, é verdade. Mas a fé que nos une, ela é a mesma. A fé que nos une a Abraão é a fé no mesmo Deus, direcionada para o mesmo Senhor. Embora a circunstância da fé tenha se alterado à medida do curso da história da salvação, à medida que a história da salvação progrediu e tornou cada vez mais claro o conteúdo específico da promessa, o objeto supremo da fé sempre foi o mesmo. Aqueles que creram no descendente de Gênesis capítulo 3, tendo somente essa informação, são justificados por meio da mesma fé que nós temos no descendente, tendo mais informações. É o mesmo Deus que salva. É o mesmo Deus que faz essa fé brotar nos corações dos seus eleitos. Ao longo de toda a história da humanidade, Deus tem salvado pessoas por meio da fé em Cristo, por meio da fé no descendente, de acordo com a revelação disponível em cada época, de modo que toda fé genuína aponta para Cristo. Toda fé verdadeira aponta para Ele, ainda que não se tenha toda a revelação que nós temos nos nossos dias. Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Mas esse texto transcende a história de Abraão e chega para aqueles que seriam filhos da promessa, filhos na descendência de Abraão, que creriam na mesma coisa que ele, no mesmo Deus que ele creu. Descendência espiritual de Abraão, portanto, está baseada naqueles que creem no mesmo Deus que Abraão creu. Por isso, meus irmãos, eu acredito hoje que Deus tem os seus eleitos, não apenas na nação de Israel,
transcendeu todas as nações, povos, tribos, línguas, raças. Por quê? Porque a semente de Abraão é uma semente espiritual, que está disposta para judeus e gentios, para que todos aqueles que creem se acheguem à mesa do Senhor, por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A analogia, então, aqui que nós temos, quando ele diz no verso 24, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. Aqui é uma analogia incrível, porque se você perceber lá no verso 17, Deus disse, Paulo escreveu que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos. E agora a analogia que ele está fazendo é, assim também nós. Nós cremos no Deus que ressuscitou dentre os mortos a Jesus. Teve uma música, a penúltima que nós cantamos aqui, que não foi combinado, eu achei muito interessante a letra. Ela diz o seguinte, o Deus que por meio de uma palavra pode trazer os mortos de volta à vida. Pode trazer ressurreição, uma palavra é suficiente. Você crê nisso mesmo? Você crê que no domingo, um corpo que estava morto, sepultado, ao terceiro dia já, você crê que Deus deu vida a ele novamente? É nisso que você crê? Você precisa ser claro. Algumas pessoas vão definir a fé, não, eu creio em Deus. Eu creio que existe um Deus. Até os demônios creem nisso e tremem. Mas você crê no Deus que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia? No Deus que fez um corpo sair da sepultura? Paulo vai dizer que essa é a nossa relação com a fé de Abraão. Nós cremos no Deus que vivifica os mortos, que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor. Assim como Abraão creu que Deus poderia ressuscitar Isaac, que metaforicamente foi o que aconteceu, mas era só uma metáfora. Nós cremos que Deus literalmente ressuscitou Jesus dentre os mortos. É por isso que eu não gosto muito dessas formas de suavizar que algumas pessoas usam. Não, Jesus Cristo ressuscitou nos nossos corações. Tudo bem, se dito num contexto certo, ok. Mas a ressurreição dele não se limita a isso. Ele ressuscitou literalmente. Era um corpo que não tinha vida e Deus fez a vida voltar a ele. Recobrou a vida de Cristo dos mortos. É assim que o cristianismo histórico tem crido. Por isso que só dizer que ele ressuscitou nos nossos corações parece diminuir o feito de Deus no sepulcro, no terceiro dia, domingo pela manhã. Isso parece diminuir um pouco a ressurreição que não foi metafórica dessa vez, que foi literal. Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê que, de fato, Deus ressuscitou Jesus e que futuramente Ele vai ressuscitar a todos, uns para a vida eterna com Ele e outros para juízo eterno? Você crê na ressurreição? O verso 25 conclui dizendo, esse Jesus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Aqui essa formulação e escolha de palavras e de ordem parece um pouco Isaías 53, verso 12. Por causa dos seus pecados, dos pecados dos outros, ele foi entregue. É uma escrita semelhante
a Septuaginta, que é a tradução que foi feita de Isaías capítulo 53. É muito semelhante. Douglas Moo vai dizer que, como provavelmente ocorre nos dois textos, o passivo, né, foi entregue, você vai perceber que foi entregue está numa voz passiva, que é uma voz que sofre a ação, né? E o que é que ele vai dizer? Esse passivo é um passivo divino, fazendo uma referência de que Deus é o agente da ação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi entregue por quem? Por Deus. Deus entregou o seu Filho por causa das nossas transgressões. E ressuscitou por causa da nossa justificação. E aqui eu creio ser o ponto alto de Paulo, da defesa dele. Jesus morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. A fé que une Abraão a nós é a fé nesse Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Se você não lembra muito bem, deixa eu recapitular aqui. Essa defesa de que o homem é justificado por meio da fé, Paulo está fazendo ela, desde o capítulo 3 ele tem iniciado, de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos precisam de um Salvador. E que a lei não é capaz de salvar ninguém. Por isso, o homem é justificado por meio da fé. Essa aqui é a conclusão de Paulo, de que a nossa fé se une à fé de Abraão, porque ela não é baseada nas nossas obras, mas no que Cristo fez na cruz. E aí ele fecha o raciocínio dele. Jesus morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, a ressurreição aqui é a confirmação divina de que Deus aceitou o sacrifício de Cristo. Deus assinando embaixo, né, ressuscitando o seu Filho ao terceiro dia. E que por meio de Cristo, Deus tem justificado aqueles que Ele tem salvado. Era necessário a morte do Filho de Deus por causa das nossas transgressões. Mas se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não haveria justificação. Deus decidiu justificar as pessoas por meio da morte e ressurreição de Cristo. Por isso que a ressurreição, irmãos, é caríssima para nós. Por isso que nós não a negociamos. Sem ressurreição não há salvação. Sem ressurreição não há justificação. Sem ressurreição não há esperança. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança de ressurreição para nós também. Se o corpo dele ao terceiro dia não foi trazido à vida de novo por meio de Deus, não há esperança para nós. Paulo diria em 1 Coríntios capítulo 15, verso 32, que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se os que estão mortos não ressuscitam, se Jesus não ressurgiu dentre os mortos, se não há ressurreição, de fato, não há esperança. Eu posso comer e beber, ou seja, viver a minha vida aqui nessa terra, porque é só o que me resta. E amanhã nós morreremos. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa esperança. Por isso, meus irmãos, a ressurreição é central para o cristianismo. Nós cremos não apenas num Deus que morreu, mas num Deus que ressuscitou. Nós cremos no Pai que ressuscitou o seu Filho por meio do Espírito Santo. E nós cremos que essa mesma ressurreição acontecerá conosco
por causa dos méritos de Cristo. E que receberemos um corpo glorificado, transformado, para estarmos eternamente com o Senhor. Essa é a sua esperança? A sua esperança está na eternidade, na ressurreição? Ou ela se baseia apenas no aqui e agora? Quanto à salvação, meus irmãos, não há espaço para a glória humana. Assim como Deus justificou Abraão pela fé, Ele também nos justificou pela fé que Ele mesmo colocou em nós. Deus nos chama a uma fé ousada, que entende que Deus e o seu reino extrapolam o aqui e o agora. Se esperarmos em Cristo apenas nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Aqueles que já depositaram sua fé em Jesus tiveram seus pecados perdoados e foram justificados através da morte e ressurreição de Cristo. Esse é o seu caso? A sua fé está baseada no Cristo que ressuscitou, subiu aos céus, está assentado à destra do Pai, de onde prometeu que vai voltar. A sua fé está baseada num Cristo ressurreto, num Deus que ressuscitou o seu próprio Filho, não metaforicamente, não nos nossos corações, mas literalmente, de fato. Para o mundo, esse negócio de ressurreição é muito estranho. É uma linguagem que eles não vão usar. Estão distantes disso. São como os saduceus, né? Que não acreditam na ressurreição, não acreditavam. E Jesus confronta os saduceus. E diz o quê? Vocês não leram quando Deus diz, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Porventura Deus é Deus de mortos? Não. Deus é Deus de vivos, porque Abraão, Isaque e Jacó vão ressuscitar por meio da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo, então, é central, basilar, para todas as outras ressurreições. E para definir de que lado você estará, daqueles que vão ressuscitar para estar com Deus, ou daqueles que vão ressuscitar para serem julgados. Tudo depende de como você tem visto a Cristo. Se Ele é o seu Senhor e Salvador. Caso contrário, a ressurreição para você deveria ser algo terrível. Porque Deus vai recobrar o seu corpo da morte para juízo eterno. Mas se a sua fé está em Cristo, Jesus, o nosso Senhor, a ressurreição é uma grande notícia para você. Porque você vai participar de uma vida eterna junto com o Cristo ressurreto. Eu queria concluir, então, essa pregação com uma citação de Calvino, que ele faz relacionado a esse texto. Ele diz o seguinte: lembremos-nos também de que a condição de todos nós é a mesma que a de Abraão. Todas as coisas à nossa volta se opõem às promessas de Deus. Da mesma forma que Abraão. A nossa fé ela é contrária às coisas que nós vemos. Ao aqui e o agora. Calvino diria, estamos cercados, Deus prometeu imortalidade, nós estamos cercados de mortalidade e de corrupção. Parece estar na contramão do que Deus nos prometeu. Ele declara que nos conta como justos, mas estamos dia após dia cometendo pecado, falhando. Ele testifica que é propício e bondoso conosco, mas julgamentos externos prenunciam a sua ira. A natureza mostra uma ira. O que deve ser feito então? Deus me promete algo e quando eu vou olhar para as circunstâncias, muitas vezes parece ir na contramão. Como agir? Da mesma forma que Abraão. Devemos fechar os olhos a nós mesmos e a todas as coisas ligadas a nós,
para que nada nos atrapalhe ou nos impeça de crer que Deus é verdadeiro. Amém? Vamos orar. Senhor, Pai, nós queremos te agradecer porque a nossa fé não está baseada nas coisas do mundo, mas está baseada em Cristo. Te agradecemos, Senhor, porque temos uma esperança de vida eterna, uma esperança de estarmos eternamente juntamente com o nosso Senhor, ressurretos. Temos uma esperança de que assim como Cristo venceu a morte, nós também a venceremos. Que a nossa fé seja inabalável no nosso Senhor e Salvador. É no nome dele que oramos. Amém.